menos 24, é dado aqui, então, um gráfico, né? Figura A, ele dá o módulo do campo elétrico criado por uma bateria ao longo de uma barra resistível de 9 milímetros de comprimento. Então, tem essa barra aqui, que vai de 0 até 9 milímetros. E ela tem um formato aqui que não é exatamente especificado. Tá? A escala vertical vai até 4 vezes 10 a terceira volt por metro. Então, aqui ó, a escala é 10 a terceira, aqui é 4 volts. Tá? E bom, a escala horizontal está em milímetros. Bom, a barra, diz aqui que a barra é formada por 3 trechos feitos do mesmo material, tá? Porém com raios diferentes. O diagrama diz aqui que não mostra os raios diferentes, tá? Então a gente vai ter que ver como é que são as áreas de seção, elas são diferentes, tá? Ele só dá o raio da seção 3, ó. Então tem 3 pedaços aqui, 3 pedaços assim, aqui, a figurinha. Então esse resistor, esse resistor, esse resistor, então, somente que ele não está carregando. Ah, já apareceu. O resistor, então, ele tem um formato cilíndrico. Tem um formato cilíndrico? Sim. Ele é um cilindro, né? É um cilindro. Tem o terminalzinho dele no meio aqui. O resistor é isso, né? Agora, aí diz aí que ele tem 3 pedaços. Ó. Tem o pedaço 1, 2 e 3. Tá? Seria 1, 2, 3. Agora, o problema, essas áreas de seção aqui, é que elas vão ser diferentes, tá? Não está marcado aqui, mas essa área aqui, primeira, essa aqui vai ser o A1, aí tem um A2, ó, tem um A2 e tem o A3. Então, essas são as 3 áreas aqui. Aqui está meio torto, né? Mas é um cilindro, tá? Aí ele quer saber, ó, ele dá o raio da área de seção 3, tá? Ele dá esse raio aqui, tá? Ele quer saber depois o da seção 2 e o da seção 1, tá? Aí vocês utilizam as informações que são necessárias. Aqui a gente sabe, por exemplo, a gente sabe lá da teoria de condução que o campo elétrico ele é proporcional ao vetor de densidade de corrente, tá? E a constante de proporcionalidade é a resistividade, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como o material é o mesmo, né? A resistividade é a mesma. Então, o vetor, o campo, é exatamente proporcional ao J, tá? E mais ainda, o, o campo a gente vê que é produzido por uma bateria que ele vai fazer um campo exatamente na direção vertical de baixo para cima, e ele vai ser um campo homogêneo, né? Porque não tem nada de excepcional aqui, só tem a bateria. Tá? Então, esse campo aqui vai ser proporcional, vai estar na direção vertical, de cima para baixo, né? E de modo que a corrente também, como está atravessando o resistor no sentido, se adotar o sentido convencional também de cima para baixo, tá? A densidade de corrente, que é essa integral aqui, ó, também vai estar exatamente no sentido vertical, tá? E, então, essa integral aqui, que é a densidade de corrente, vai ficar uma integral trivial. O vetor fluxo e o dA. O dA é o vetor que aponta, no caso, para baixo também. Esse aqui vai ser o fluxo de corrente, tá? Então, esse produto escalar aqui, os dois vão estar na mesma direção, vai ser simplesmente JdA, tá? E como o fluxo deve ser homogêneo aqui, a corrente deve ser constante, não tem nada que faça ela não ser constante, esse J aqui, ele vai depender só da área de seção, tá?
Então, esse I aqui, o J vai ser constante em cada seção, vai sair da integral, e a integral vai ficar só a integral do TA, vai ficar J vezes A, tá? Então, o I aqui, ele simplesmente vai ser J vezes A, tá? Então, quando vocês tirarem de dentro, a corrente vai ser a mesma, né? Vai ser equivalente à equação de Bernoulli para conservação de fluido. O fluido aqui, se variar a área de seção, a densidade vai variar de forma a compensar a variação da área de seção. De modo que a corrente vai ser constante. Ó. I é JA, né? Então, é essa igualdade aqui. Ó. J1A1 é a corrente na seção 1, que é a primeira, de 0 a 3. Né? J2A2 vai ser a corrente na seção de 3 a 6 milímetros. E J3A3 é a corrente na seção final, de 6 até 9 milímetros. Tá? Então, a gente tem essa igualdade aqui. Agora, aqui do gráfico do campo, ó, você pode fazer essas leituras aqui. Ó, ele diz que como a escala é de 4, é de 4 volts por metro, 4 vezes 10 a terceira, tem esse ponto aqui. Ó. Então, tem aqui, ó, são 8 tracinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada tracinho vale meio volt por metro. Aqui vale 4, então seria meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Tá? Então, vocês podem fazer as leituras aqui. Ó. Esse valor aqui vai ser 2,5. Tá? Esse valor aqui é a própria escala, 4. E esse valor aqui, 1, 2, 3, 1,5. Tá? Então, 2,5, 4, 1,5. Tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, o campo vai ser proporcional ao J, né? De modo que vocês podem saber imediatamente quanto vale o J. Essa constante aqui é a mesma, resistividade. Né? Vocês podem fazer leituras dessa forma, como ele fez. Ó. Aqui, no caso, ele colocou o campo para baixo, né? E o ρ deixou dividido. Então, ficou 1 sobre ρ é igual a J sobre A, sem vetor, tá? Só os modos. Tá? Então, ficou 1 sobre ρ é J sobre E. Foi assim. Quadrado. Ele pegou o campo, né? Vai estar tudo na mesma direção, então isso aqui é ρ, J. Né? Ele pegou simplesmente a razão 1 sobre ρ vai ser J sobre E, tá? Embora essa igualdade aqui talvez nem fosse necessária. Ó, então, 1 sobre ρ é constante, tá? Então, isso aqui vai ser ó, J1 sobre E1, que é igual também a mesma coisa, J2 sobre E2, né? E a mesma coisa aqui, J3, né? Sobre E3. Tá? Então, essas... Ó, então, como a resistividade é constante, essas três razões são todas iguais, tá? Então, o que ele faz aqui, ó. Então, esse aqui é 1 sobre ρ, tá? Aí vai ser J1 sobre 2,5, que é esse valor, tá? J2 sobre 4, J3 sobre 1,5. Tá? Então, agora, isso nem talvez seja necessário, mas deixa eu ver aqui se precisa. J1. Precisa por causa dessa segunda equação. Então, vocês viram então que a corrente vai ser I vezes J. Né? A corrente de cada um, ela vai ser J vezes A. Tá? Então, a corrente ela é constante. Então, é como se fosse a vazão de água por uma tubulação que vai variando a seção. Tá? Quando varia a seção, o fluxo de corrente, o de água, ele aumenta ou diminui dependendo da área de seção. Tá? Então, isso aqui vai ser o J2A2, né? E J3A3, né? Isso tudo aqui, isso tudo é constante, tá? Então, isso aqui é constante,
tá? Da mesma forma que esse aqui, tá? Então, todos esses produtos são iguais, que é equivalente lá na hidrodinâmica, a equação de conservação do fluxo. J1 a 1, J2 a 2, J3 a 3. Tá? Então, feito isso, e mais ainda, as áreas de seções a gente sabe que são proporcionais ao raio. Todas as áreas são πr2, né? Então, essa 1 vai ser πr1 ao quadrado, a outra πr2 ao quadrado, a outra πr3 ao quadrado. Então, as áreas de seção, os π's cortam, né? Vai ficar R1 ao quadrado, R2 ao quadrado, R3 ao quadrado. Agora, finalmente, a gente pode fazer a leitura do J1. J1, como tudo isso aqui é constante, seria constante vezes 2,5, né? As constantes todas vão cortar, né? Então, J1 vai ser proporcional a 2,5, seria 2,5 vezes a constante. J1 seria esse J1 aqui, se vocês medirem daqui, isso aqui é constante, né? J1 seria E1 sobre ρ, tá? J2 seria 2 sobre ρ, J3 seria 3 sobre ρ, tá? Não precisa nem colocar dessa forma. Então, como essa constante é a mesma para todos, o J1 simplesmente é proporcional a E1, tá? Bastaria usar essa informação. J1 proporcional a E1, J2 a 2, etc. E aí a gente substitui aqui, ó. J1 proporcional a E1, né? Que é esse primeiro leitura, E1. J2 proporcional a E2, 4. J3 proporcional a E3, 1,5. Tá? Agora, feito isso, é só resolver em cada par, tá? A gente sabe que o R3 é 2 milímetros. Tá? Então, R3 ó, é o mesmo, é só agora calcular os outros. Ele pegou primeiro, ó, R3 é 2 milímetros. Aí pegou a primeira com a última. A primeira com a última, essa com essa, deu R1. E depois a segunda com a última, ó, essa com essa, né? Deu R2, tá? Então, ou seja, não tem nada também de excepcional, tá? Ok? Alguma questão aí? É mais a questão de interpretar o gráfico aqui e lembrar dessas duas relações, né? Então, nada de excepcional. E também já caiu em provas presenciais, tá? Então, os resultados são diversos. Alguns fazem rápido, outros não fazem. Mas uma questão mais sobre os conceitos envolvidos, né? Não tem nada assim de contas assim, muito difícil para fazer. Ó, seguindo, então, já que não tem questões, a outra também é parecida, tá? Mesma coisa. Essa aqui é trivial, essa também já caiu em prova, mas tem gente que se engana. Ó, essa aqui, a corrente que circula nos resistores é 2 amperes. É uma bateria, né? E em série com ela tem 2 resistores. Então, é um circuito de uma malha só. A bateria cede uma certa potência e os 2 resistores consomem essa potência. Então, vocês lembram que a potência fornecida tem que ser a soma das potências consumidas, tá? Então, a potência da fonte é igual à potência do resistor 1 mais a potência do resistor 2. Tá? Essa é a única informação que é relevante. Tá? E aqui ele dá a energia térmica consumida ou liberada pela fonte, energia total, né? Para cada elemento, tá? Para cada elemento em função do tempo. Tá? É só uma outra forma de colocar os dados sem dizer diretamente quais os valores, tá? Para ter uma operação extra aí. Tá? Aí ele diz que a fonte, a escala vertical, é definida por 4 milijoules, tá? Então, esse valor aqui é 4 milijoules. Então, aqui é 4, aqui é 2. 4 milijoules, 2 milijoules. E a escala horizontal vai até 5 segundos. Ó. 5 segundos. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Agora, ele quer saber só qual é a potência da bateria, qual é a potência fornecida. Qual é a potência fornecida pela bateria. Isso aqui é trivial, né? A gente sabe que os resistores dissipam potência através do efeito Joule, né? A gente já viu na aula passada.
Lembra que o efeito Joule é calculado como RI2, a potência dissipada. Tá? Então, as potências dissipadas, entra aqui direto, mas as potências dissipadas são R2. Tá? Agora, para calcular as potências em cada resistor, aqui no caso tem informação adicional, tem a curva de variação da potência com o tempo. Tá? Na verdade, não é a potência, é a energia térmica, energia total. Agora, então, para calcular a potência, como é que a gente faz? Basta dividir a variação da energia térmica sobre a variação do tempo. Tá? Então, no caso aqui, ó, basta pegar qualquer triângulo aqui, que for conveniente para a leitura, tá? E dividir. Tá? Então, no caso aqui, o livro pega os extremos, que se sabe que é o valor exato, para não ter que fazer leitura de gráfico. Então, a potência do resistor 1, potência consumida, vai ser, ó, ele pegou a energia, esse ponto aqui, ó, a energia para T igual a 5 segundos e dividiu. A energia para T igual a 5 é dada no próprio texto, 40 milijoules, né? 40 milijoules, e dividido pelo tempo, 5 segundos, tá? Então, 40 por 5 deu 8 milijoules. E para o resistor 2, ó, esse aqui, aí se utilizou a informação correspondente. Ó. Esse ponto aqui é 2 milijoules e ele corresponde a 5 segundos. Tá? Então, dividiu 20 milijoules por 5 segundos, 4 milijoules. Joule, desculpa, eu estou falando joule, não é joule, watts, tá? Quando eu divido joule, aqui é a energia, tá? Quando eu dividi o milijoules por segundo, deu watts, tá? Então, 8 miliwatts, P2 dividiu joule por segundo, deu watts, tá? 8 watts, 4 watts. Qual é a potência, então, da bateria? Simplesmente a soma, né? P1 mais P2, que é 8 mais 4, 12 miliwatts. Tá? Então, tranquilo, sem maiores problemas, né? Só calcular o efeito Joule de cada um, tá? Efeito R2, e depois somar, tem que ser a potência fornecida pela fonte para fechar aqui o conservação, ok? Bom, alguma questão aí? Não? Então, vou seguir. Esse aqui eu já tinha até, acho que, feito um comentário preliminar. Ele é o protótipo da máquina térmica, que inclusive foi o protótipo das locomotivas do século XIX. Acho que a diferença é que, em vez de ser aqui uma fonte de calor ser elétrica, na época a fonte de calor era uma caldeira a vapor e estava como aquecimento uma queima de carvão, né? Aí tinha um ciclo aqui, tem um gás aqui dentro, que no caso lá era água, vapor d'água. Aí quando aquece aqui, quando entra calor, no caso lá seria a caldeira, o vapor d'água se expande e empurra o pistão. Esse pistão aqui para cima, e o pistão está conectado às rodas, né? Aí as rodas começam a mexer. Aí quando termina o ciclo de expansão do vapor, é aberta uma válvula, né? É aberta uma válvula aqui que vai até a chaminé da, da locomotiva. E aí todo o calor, o vapor quente, sairia. Tá? E aí, dentro da câmara, a temperatura cairia rapidamente e, com a queda, o gás contrai, tá? Aí o gás contraindo, ele puxa de volta esse êmbolo aqui, tá? O êmbolo é uma espécie de pistão e ele pode oscilar entre as paredes sem atrito, tá? Aí, enquanto o gás esfria, o êmbolo é trazido de volta, tá? E aqui tem uns mecanismos aqui que não deixam a roda voltar. Tem você já deve ter visto nos filmes, tem a transmissão para a roda tem uma espécie assim tem uma alavanca que faz a roda girar, mas a alavanca vai e volta, tá? Enquanto a roda gira, tá? Bom, mas isso são detalhes de construção. Bom, e aí depois que o vapor esfria, em que o êmbolo está numa posição mais ou menos intermediária, aí o ciclo começa, tá? A válvula fecha e
uma outra válvula abre com a entrada de vapor quente, tá? O vapor que vem da caldeira, tá? Aí o vapor quente entra aqui e faz novamente o êmbolo ir para cima. Esse êmbolo fica oscilando para cima e para baixo. E ele produz o movimento das rodas, tá? Aqui é conectado por uma engrenagem, né? Nas rodas, né? Aí tem uma espécie de alavanca que fica fazendo assim, para frente e para trás, enquanto as rodas vão girando. Agora, no caso aqui, se utiliza isso como uma máquina térmica para algum outro propósito aí. E aqui se faz o aquecimento via efeito Joule, tá? Um aquecimento elétrico que, na verdade, é bem mais eficiente. Aí se faz passar uma certa corrente. Aí tem informação importante aqui, que o gás, a temperatura do gás permanece constante. Isso aqui é importante em termos dinâmicos, porque isso quer dizer que o processo é isotérmico. Tá? Se o processo é isotérmico, o peso do êmbolo é de 12 kg. Se o processo é isotérmico, significa que o gás não recebe o calor internamente. Ele simplesmente pega o calor, transforma em trabalho em cima do êmbolo, na mesma taxa. Tá? Então, a mesma taxa que ele está recebendo calor pelo resistor, ele só propaga o calor e transforma essa variação em, em trabalho. Tá? Então, a taxa de variação de energia aqui vai ser zero, tá? Que a energia que entra como calor vai sair como trabalho. Então, dentro do gás não fica nada e ele mantém a temperatura constante. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade limite do êmbolo? Então, com essa informação aqui, isso torna bem simples. O resistor aquece a essa taxa que a gente já sabe, efeito J. Tá? Agora, não sei se vocês lembram lá da mecânica, a potência no sistema mecânico é igual a força vezes a velocidade. Tá? Não sei se vocês lembram desse detalhe. Então, vocês devem lembrar. Devem lembrar o seguinte, ó. A força, a potência, né? A potência no sistema mecânico, ou seja, se tem um carrinho aqui, vocês estão arrastando ele com uma certa força aqui. Ó. E ele adquiriu uma velocidade V. Então, aí se pergunta qual é a potência, ou seja, qual é a razão em que o trabalho está sendo realizado no objeto por unidade de tempo, ou seja, qual é a variação de energia por unidade de tempo. Então, vocês devem saber que lá na mecânica, isso aqui, ó, se for exatamente como nesse caso aqui, unidimensional na mesma direção, é F vezes V, tá? Então, vocês podem também lembrar, ó, como V é igual a dx dt, a derivada da posição, essa potência ficaria simplesmente ó, F vezes dx ó, sobre dt. Agora você lembra que F dx, o que é? Por definição, é o trabalho realizado. Tá? Isso aqui é dw, e embaixo continua dt. Então, se a gente verifica que a potência realizada, a potência que está sendo desenvolvida sobre algum objeto em movimento é igual à taxa de variação do trabalho, né, em relação ao tempo. Tá? Então, mas a expressão comum é F vezes V. Tá? Então, é o que faz aqui. Ó. F é o peso, força-peso, né, do êmbolo, né, e a velocidade, só que aqui no caso, o produto escalar, a potência aqui é negativa. Tá? E, o êmbolo está movendo para cima, né? E o peso está puxando ele para baixo, tá? Mas aqui só está pegando em módulo, tá? Então, a velocidade aqui, no caso, ele está sendo empurrado para cima e o, o,
o peso está para baixo, tá? Então, significa que o peso, né, naturalmente, ele está tentando fazer força contra, ele está fazendo força contra o movimento, tá? Então, o gás, a pressão do gás faz uma força para cima para puxar ele para cima, tá? E o peso, né, vai fazer uma força para baixo, tá? Quando as duas entrarem em equilíbrio, ele fica com velocidade constante, tá? Então, é essa velocidade que ele quer saber, tá? A velocidade limite do vento. No início, ele tem uma certa aceleraçãozinha, porque a expansão do vapor vai exercer uma pressão para cima maior do que o peso para baixo consegue suportar. Então, ele vai ter uma aceleração rápida para cima. Mas depois, quando entrar em equilíbrio, a força que exercer seria o empuxo, né, do vapor contra a área do êmbolo, vai ser exatamente contrabalançada pela força, peso do êmbolo que é para baixo. Tá? Então, de modo que as duas, quando entrar em equilíbrio, essas duas forças se anulam, né? E a velocidade se torna constante. Agora, a potência, então, a potência sobre o êmbolo vai ser simplesmente o peso, né, vezes a velocidade. E como a velocidade aqui é calculada como uma variação horizontal, e aqui ele colocou a variação como h, tá? Então, a coordenada horizontal é h, tá? Então, dh dt, não, e não dx dt, como eu já fiz, dh dt é a velocidade com que ela está subindo. dh dt é essa. Tá? Então, é mg dh dt ou mgv dá no mesmo. Tá? Agora, ele quer saber quanto vai ser a velocidade terminal. Tá? A velocidade terminal ocorre quando tudo isso estiver em equilíbrio à mesma taxa. Tá? A mesma taxa que está entrando o calor está saindo, tá? Em termos de trabalho, tá? De modo que você tem o aquecimento, taxa de aquecimento igual a potência mecânica. Tá? E daí é só inverter para o V. Tá? Aí fez as continhas, aí achou. Veja que a velocidade é muito pequenininha. Tá? A velocidade com que o êmbolo estaria subindo é pequena, tá? Porque a eficiência do vapor em transmitir trabalho, ela não é grande, tá? É bem pequena. Então, as máquinas a vapor, elas têm essa limitação de que a eficiência delas é muito baixa, tá? Embora elas possam exercer forças bastante grandes em intensidade, mas a eficiência em relação ao mecanismo térmico é baixa, tá? Então, ele atinge uma velocidade muito pequenininha aqui, ó, nessa situação, com essa corrente dada, o resistor de 550 ohms, né? E ele atinge uma corrente também relativamente baixa, né? 240 miliamperes. Tá? Então, para atingir uma velocidade maior, que é 0,24 amperes, né? Para atingir uma velocidade, por exemplo, 10 vezes maior, teria que multiplicar a corrente por 10, pelo menos. Né? Teria que ser 2,4 amperes, pelo menos, né? Para atingir uma velocidade, 2,7 metros por segundo. Né? Então, é uma velocidade que seria já um valor mais significativo. Né?